Hoje vamos conversar sobre a conjuntura política com Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, Unicamp. Olá, Romão, prazer em revê-lo. Oi, Marilu, bom dia. Tava com saudade também. Eu também, muita saudade de você, Romão. Mas agora nós vamos tirar aqui o atraso da saudade, vamos bater um papo bastante intenso aqui sobre a política. E vamos começar com máscara. Uso de Verdade, máscara. Esse a minha tá em outro lugar. Não tá aqui está em outro perto. lugar. Ah, se tivesse combinado, né, Romão? Você já ia pegar sua Verdade. máscara. Mas essa aqui, olha, estou mostrando porque eu comprei lá no armazém do campo, do MST, a Frida Linda, Kahlo. Olha que show. Linda, né? linda Tudo bem que a demais. gente é demais, né? A gente está usando, logicamente, né? Aquelas máscaras, né? A PFF2 também, mas aí eu coloco por cima essa do armazém do campo. A gente vai começar pela máscara, Romão. O presidente Jair Bolsonaro, vou contextualizar aqui, né, a notícia para ter o seu comentário. O Jair Bolsonaro afirmou ontem, né, que pediu ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, um parecer para desobrigar o uso de máscaras por quem estiver vacinado contra a Covid ou por quem já tiver contraído a doença. Bom, o tal do Quiroga, né, que inclusive ele falou desse jeito. O ministro Marcelo Queiroga disse que recebeu um pedido de Bolsonaro para fazer esse estudo. Ele diz que para dispensar o uso de máscara é preciso vacinar a população e disse: o presidente não me pressiona, não. Sou o ministro dele e trabalhamos em absoluta sintonia, e assim funcionam as democracias do regime presidencialista. E o presidente sempre nos aconselha de maneira muito própria e levam a ele os subsídios para que tenhamos as melhores decisões em relação à saúde pública. Só lembrando, né, que ele repetiu várias vezes na CPI esse tal regime presidencialista, né, e sempre blindando aí o presidente Bolsonaro. Agora, os infectologistas estão assim estarrecidos com essa ideia do presidente em liberar máscara, falaram até em estratégia suicida. O vice-presidente da CPI, líder da oposição no Senado, Randolfo Rodrigues, a Bolsonaro é um forte candidato a ser indiciado, né? Inclusive, teve bate-boca, enfim, em relação a essa questão toda. Como é que você está vendo, Wagner, essa do presidente Bolsonaro, hein? É uma atrás da outra, né, Marilu? Acho que essa é a prática política do Bolsonaro. Ele sempre joga na confusão, ele sempre joga na tentativa de estabelecer as suas próprias narrativas, né? Veja, nós temos aí, se eu não me engano, acho que algo em torno de 15%, acho que até menos do que isso, da população vacinada com as duas doses, né? E a gente viu que nos Estados Unidos, quando eles atingiram já algo lá em torno de 60%, 70%, que algumas cidades, para alguns, exatamente para os lugares né, de acesso público, de mobilidade pública, eles liberaram o não uso das máscaras, né? Ainda assim, em lugares fechados, em ambientes fechados, deve-se continuar utilizando a máscara, porque ela é a proteção mínima, né? A primeira proteção das pessoas, tanto para não receber como para não transmitir o coronavírus. Então, veja, disse que ia pedir um estudo ao ministro da Saúde. Eu acho que ele nunca deve ter falado nesses termos, né? Ele sempre, pela sua própria cabeça, pela sua própria visão, sempre foi contra o uso das máscaras. Nas ocasiões em que ele utilizou a máscara, sempre foi de má vontade, sempre foi de maneira errada, né? E fazendo piada, inclusive, do uso da máscara. Então, ele joga exatamente nessa confusão na cabeça das pessoas, porque quando o presidente da República fala: vou fazer um estudo para acabar com o uso das máscaras, para que a gente não precise mais utilizar as máscaras, essa é a notícia que chega no ouvido das pessoas, né? Que o presidente já está dizendo que está liberado, não precisa mais utilizar as máscaras. Então, é de uma irresponsabilidade que
São inúmeros, né, inúmeras as possibilidades da gente já ter processado o Bolsonaro por crime de responsabilidade, só que ele tem a maioria na Câmara dos Deputados, ele tem o Arthur Lira, e antes tinha o Rodrigo Maia, que também não tomou nenhuma atitude para promover um processo de impeachment, que mesmo que não desse em nada, este sim seria um elemento político muito forte na cabeça das pessoas para desestabilizar esse governo de uma vez por todas, né? É isso, Marilu. Exato. Agora, Wagner, eu vou ter que citar aqui o que a senadora Elisiane Gama, do Maranhão, escreveu no Twitter. Ela disse o seguinte, né, uma pergunta que ela gostaria de ter feito para o ministro Queiroga na CPI, mas não teve tempo. Ela disse o seguinte, cabe bem agora. E aí eu vou colocar essa pergunta e pedir para você comentar. Ela disse o seguinte, qual é o limite do senhor Queiroga entre a honra / autonomia e um pedido de demissão? O senhor vai autorizar que pessoas andem sem máscara como quer o presidente? Bom, lembrando também que o ministro do STF, né, o Marco Aurélio Mello, também voltou a dizer que estados e municípios têm autonomia dentro de seus territórios para decidir sobre o uso de máscara e demais medidas de combate à pandemia. Enfim, eu queria que você falasse, será que, em relação ao Queiroga, né, será que começa aí uma fritura? O que você imagina aí, Romão? Não, o Pazuello ficou mais de ano, né, com o número de mortes se avolumando, né, nós chegamos, acho que ele assumiu com um pouco mais de 30 mil mortes, se eu não me engano, e isso foi se avolumando ao longo de um ano, mais de um ano. Ele deixou o Ministério da Saúde já com quase 300 mil mortes, né? Então, o Queiroga, enquanto ele faz esse papel absolutamente títere, né, absolutamente subserviente ao presidente da República, colocando inclusive o seu juramento de Hipócrates, né, ele que é médico, desmentindo o seu juramento, não considerando o seu juramento, ele vai continuar. Quer dizer, tem regimes autoritários, governos autoritários como esse que nós estamos vivendo, eles sempre vão ter essas pessoas medíocres, né, que se permitem servir a esse tipo de governante como é o Bolsonaro. Então, sobretudo no caso da saúde, num momento terrível como esse que nós estamos vivendo, a postura do Queiroga ela vai continuar sendo subserviente até quando ele entender que vale a pena continuar no governo, né? Por enquanto, ele está entendendo que vale a pena e ele quer passar esses próximos meses no Ministério da Saúde, que a princípio, né, o Bolsonaro está, infelizmente, embora já desgastado, ele continua no governo. Não há um processo de impeachment instaurado, não há, infelizmente, para os próximos meses, uma possibilidade de que esse governo venha a ser encerrado. Então o Queiroga vai continuar aí nesse papel, claro que muito pressionado, né, sobretudo pelo próprio campo da saúde, mas nós temos um Conselho Federal de Medicina que também está passando pano, como dizem na gíria, né, para o presidente Bolsonaro. Então nós temos uma situação realmente muito difícil no país, em que figuras como Queiroga e posicionamentos como esse do Bolsonaro acabam sendo legitimados pela própria classe médica, por uma parte da classe médica, e isso realmente é muito, muito triste. Então ele vai continuar aí nessa situação, um pouco tentando aparar as arestas e sempre jogando numa coisa que também é muito sistemática desse governo. O presidente fala as besteiras que ele quer e os ministros, alguns militares, né, acabam tentando arredondar o discurso e dizer que não é bem assim, né? Exato. Em relação agora ao STF, pode ser que esse caso aí chegue até o STF, se tiver algum decreto, alguma medida provisória, certamente haverá contestação, né, por parte de partidos políticos, de entidades. Agora, o Marco Aurélio já disse que estados e municípios que têm autonomia. Claro. Agora, como você falou logo no começo, né, Wagner, o estrago já está feito, ele já falou, o presidente já falou, então isso é gravíssimo, né?
Exatamente. Ele não se comporta como o líder máximo da nação, né? Ele se comporta como um líder de facção, né? E joga na confusão, joga naquilo que ele pretende viabilizar, na visão de mundo que ele representa. Quanto ao STF, você tem toda a razão, porque essa decisão já é anterior, né? Ela obedece ao famoso princípio de subsidiariedade. É um nome um pouco difícil, mas é exatamente a ideia que municípios e estados que estão justamente na ponta, cada município do país, ele tem a sua, nessa condição de pandemia, ele tem, digamos assim, o controle, a visão sobre o que está acontecendo no município. Se o número de mortes está aumentando, se o número de casos está aumentando ou diminuindo, se existem UTIs suficientes para dar conta de quem está com complicações com relação à Covid. Então, os municípios têm condição de afrouxar ou de apertar as medidas com relação à contenção do vírus. Não é o presidente da República, lá em Brasília, que vai que vai tomar uma decisão pelo país todo. Isso não existe num país das dimensões continentais que tem o Brasil, né? E é esse princípio que o STF está valorizando. Exato. Agora, vamos falar aqui da live semanal, né, do Bolsonaro. Ele voltou a dizer que há um relatório do Tribunal de Contas da União que teria apontado a existência de supernotificação de óbitos por Covid. O TCU voltou a reagir e disse que, né, nega, obviamente, a existência de qualquer relatório oficial nesse sentido, que questione aí o número de mortes por Covid. Esse também é um outro capítulo, enfim, mais fake news que o Bolsonaro está disseminando. E como é que você vê esse episódio, né, do TCU? Então, essa é outra coisa que aparece no imaginário das pessoas. Quando você fala de Tribunal de Contas da União, não é uma grande maioria da população que conhece o Tribunal de Contas da União, que sabe a função do Tribunal de Contas, dos tribunais de contas nos estados. Alguns municípios também têm os seus tribunais de contas. E essas contas, elas não são contas de número de mortos na pandemia ou número de mortos em qualquer outra doença. Isso é tarefa, atribuição das secretarias municipais, das secretarias estaduais e do Ministério da Saúde, né? Então, essas contas são contas públicas, do orçamento público, não é mensuração sobre a quantidade de mortes. Então, ele também joga numa... Né, acho que isso é importante, como é que veio essa declaração, né, Marilu? Numa manhã, ele falando para os seus asseclas ali, para o seu público ali na frente do Palácio da Alvorada, para um blogueiro, para um canal bolsonarista, né? Então ali ele não vai receber nenhum questionamento naquele momento. Ele sempre vai falar aquilo que ele quer e as pessoas vão aceitar aquilo que ele quer sem nenhum questionamento. Quer dizer, a relação que ele tem com a imprensa com a imprensa, digamos, mais livre, aquela imprensa que não é bolsonarista, né, aquela mídia que não é bolsonarista, ela é uma relação conflituosa. Ele sai das entrevistas quando as perguntas não lhe agradam, né? Então, ele joga esse elemento aí nas mídias bolsonaristas, isso vai para o Twitter, isso vai para o WhatsApp, né? E isso já faz o estrago. Nós estamos vivendo numa sociedade hiperconectada, né? Então, assim, aquilo que ele fala em Brasília às 8 horas da manhã, às 9 horas da manhã o Brasil inteiro já está sabendo, né? Pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Twitter, por essas mídias todas, pelo Facebook, né? Então, essa é a gravidade de um presidente que fala aquilo que quer. É claro que ele calcula isso, não é algo espontâneo daquele momento. Não, é um cálculo político, né? Então, acho que essa é a gravidade disso que ele está fazendo, e ele vai continuar essa narrativa porque ela coloca uma dúvida na cabeça das pessoas e ele vai trabalhar com essa dúvida que é de muito difícil aferição se você não confiar nos órgãos, no próprio TCU, que faz o desmentido, ou na própria imprensa, que vai atrás da notícia e vai certificar, né, vai fazer a contra-fake news, né? Então, como muita gente no país, infelizmente, não tá ligado, não tem acesso a esse tipo de informação e acredita mais no presidente e nos bolsonaristas,
fica o dito pelo não dito e ele vai constituindo aí a sua claque, né, de seguidores. Exato. Wagner, vamos para a CPI agora? Vamos lá, a CPI da Bora! Covid-19 aprovou ontem aí uma série de requerimentos que pedem aí a quebra de sigilo telefônico, telemático aí de várias pessoas ligadas ao presidente Bolsonaro, do Ministério. Agora, também foram aprovadas transferências de sigilo bancário, fiscal de empresas de publicidade. Estão na lista daqueles que tiveram o sigilo quebrado, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o empresário Carlos Wizard, o auditor do Tribunal de Contas da União, esse que a gente estava, né, se referindo na notícia agora, o Alexandre Figueiredo Marques, e muitos outros, né? Agora, o senador Marcos Rogério bateu boca nesse momento aí, né, na hora da votação aí da quebra do sigilo, bateu boca com o presidente da CPI, Omar Aziz, com o vice Randolfo Rodrigues, com o relator Renan Calheiros, quando ele disse que perde o Brasil, né? Quando estava falando dessa votação, perde o Brasil. Aí o Omar, como é que é? Achei excelente essa fala do Omar. Como é que é? Perde quem que perde? Perde quem? Daí o Randolph já tascou lá, disse que o Brasil perdeu 480 mil vidas. Bom, a base governista está bastante preocupada com essa quebra de sigilo, enfim, de várias pessoas. Está se avançando nas investigações que estão chegando aí no governo ao presidente Bolsonaro. Como é que você está vendo, enfim, essa questão da quebra do sigilo? Está apavorando aí a base governista, Romão? É isso. Marilu, quando se instala uma CPI, né, ela tem ali um objetivo que está marcado no requerimento de instalação, né, que é absorvido, a partir daquilo se começam os trabalhos, você tem todo um plano de trabalho. O Renan Calheiros, relator da CPI, apresentou um plano de trabalho logo no início, acho que foi sempre a primeira fala do relator ali no começo dos trabalhos, mas ocorre que a própria CPI ela gera uma dinâmica, né, de disputa política, e ela acaba absorvendo também uma série de outros elementos que são fartos no governo Bolsonaro, né? Quer dizer, são fartos. A gente tem ali um tráfico de influências aberto, né? E não é necessariamente não é apenas um tráfico de influências clássico, né? Quando grupos privados externos ao governo buscam influenciar as ações do governo. Se trata de, mesmo dentro do próprio governo, à margem dos técnicos do Ministério da Saúde, que são pessoas, né, idôneas, são pessoas de carreira, né, você tem a entrada de figuras como esse empresário, o Wizard, aí, o próprio, a família Weintraub, o Arthur Weintraub, as médicas aí que já falaram na CPI, que são favoráveis ao uso da cloroquina, esse outro Zanotto, que também apareceu em vídeo, né, naquela reunião em que, liderada pelo Osmar Terra, né, que é um dos maiores mentirosos desse país, né. Então, a CPI ela vai agregando essas informações e ela vai ampliando os seus trabalhos, o escopo dos seus trabalhos. E acho que essa CPI, não é que ela está verificando algo novo, mas ela é um espaço formal, né, portanto, do Senado brasileiro, em que tudo aquilo que a gente mais ou menos já sabia ou suspeitava tem vindo à tona. Então, como nós estamos também, né, numa situação em que, veja, o que seria desse processo todo da Lava Jato se não houvesse a Vaza Jato, né? Provavelmente nós ainda teríamos aí a Lava Jato com plenos poderes, atuando, enfim, como vinha atuando, se não houvesse aquele vazamento das informações pelo WhatsApp, pelo Telegram, dos procuradores lá de Curitiba e pelo juiz Sérgio Moro, né? Então, tudo isso está muito documentado, certamente está muito documentado nessas informações que, tomara, a CPI tenha acesso, porque acho que nós queremos saber a verdade desses fatos, nós queremos saber quem está envolvido nesse crime que foi acontecendo, né, desde o início da pandemia, pela irresponsabilidade, pela incompetência, por se seguir na tese
exatamente da imunização de rebanho, que é uma tese equivocada, uma tese errada, e que levou dezenas de milhares de vidas. Quer dizer, a gente poderia ter dezenas de milhares de famílias, né, que não tivessem perdido seus entes queridos se a condução da pandemia, se a condução que o governo fez da pandemia não tivesse sido equivocada e baseada em mentiras, em fake news, né, em argumentos não científicos. Então, acho que o povo brasileiro tem todo o direito de saber essa verdade. Perfeito. Agora vamos falar do Alan dos Santos, né? O blogueiro, as mensagens de celulares dele mostram aí de WhatsApp e que se discutia a criação do Departamento de Comunicação Estratégica e Contra-Informação para assessorar o Bolsonaro. E, inclusive, nesse grupo que é o Fábio Weingarten, né, então secretário especial aí de comunicação. Bom, tem a linha aí de investigação da Polícia Federal, né, que analisou essas mensagens trocadas, e uma dessas linhas de investigação é justamente saber se recursos do governo federal teriam auxiliado na de conteúdos virtuais que atentassem contra o democrático, né, e possibilitaram aí a monetização aí de canais na internet que defendiam o fechamento do Congresso, do STF. Também está se chegando perto da verdade em relação a esse fato, não é, Wagner? Eu penso que sim, acho que isso é muito importante, porque aí você tem uma outra linha, uma outra abordagem, né, para exatamente articular aquilo que também todo mundo sabe, né, embora isso não seja reconhecido, seja pelo presidente, seja pelos deputados bolsonaristas, seja pela família do presidente, que há uma total articulação entre o Palácio do Planalto e parte do Congresso Nacional, sobretudo essa base bolsonarista, com essas movimentações políticas que ocorrem, seja aquela que acontecia, né, no ano passado na frente do Supremo Tribunal Federal, para insuflar, né, esse campo político contra o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que isso que está acontecendo também, essas passeatas de motocicleta, essas motociatas, né, que tem se repetido nos municípios, aí nas capitais, né, em Brasília, Rio de Janeiro, parece que vai haver uma em São Paulo também. Quer dizer, isso, se fosse também investigado, é muito provável que se encontraria aí ações financiadas, não sei se por dinheiro público, né? É isso que a gente precisa saber, porque se for por isso, se for por dinheiro público, se dinheiro público estiver envolvido nesse tipo de prática, aí, quer dizer, o que o Arthur Lira vai dizer, né, para não instaurar um processo de impeachment contra o Bolsonaro? Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha também essa investigação, que ela seja levada a cabo, que ela venha à frente, para que a gente possa também ter a verdade a respeito desse assunto, que é muito grave, acho que embora a pandemia seja algo muito mais grave, porque envolve muitas vidas, né, que foram perdidas, mas isso é muito grave também, porque isso mostra um aparelhamento, né, do próprio Estado brasileiro por uma determinada facção e contra a democracia, né, quer dizer, um atentado contra a democracia. Bom, agora a gente vai aí analisar essa decisão aí do Supremo Tribunal Federal, Wagner, que votou aí pela rejeição das ações que pediam a suspensão da Copa América, né? Como é que você viu também essa decisão do STF? Então, Marilu, eu penso que, veja, eu acho que é uma decisão que talvez não seja a que a gente esperava, né, ou que não seja a melhor, mas também o STF não pode tudo, né, porque se ele começar a se arvorar a esse tipo de decisão, quer dizer, considerando que existem argumentos no campo, né, digamos, no campo bolsonarista, ou no campo daqueles que aceitaram a Copa América no Brasil, que são plausíveis. Eu sei que é difícil a gente dizer isso, mas se o Campeonato Brasileiro não tivesse acontecendo, se a Copa do Brasil não tivesse acontecendo, né, nós teríamos muito mais argumentos para dizer, olha, a Copa América aqui não. Eu sei, tenho consciência que a Copa América é algo muito mais grave, porque você está relacionando aí com o trânsito, né, de delegações estrangeiras que vêm para o Brasil, que podem trazer novas variantes do vírus para nós e que podem levar também as variantes que já existem no Brasil para os seus países. Então isso é extremamente grave
e a irresponsabilidade da Conmebol e do governo federal e também dos governos estaduais que estão recebendo os jogos, ela é enorme. Agora, me parece que o STF não teria condições de, a partir de tomada uma decisão pelo governo federal, pela CBF, pela Conmebol, em que os próprios atletas, né, talvez essa teria sido uma mudança aí nesse ato, porque se trataria de uma desobediência civil, né, aquilo que a CBF, que a Conmebol teria pretendido, mas a gente viu que os atletas da seleção brasileira se colocaram contra no primeiro momento, mas depois avalizaram essa prática, né? Então eu acho que o STF ficaria numa posição também muito difícil se ele tivesse uma posição muito peremptória contrária, né, à realização da Copa América. Eu acho que isso deveria ter se dado nas instâncias competentes, e aí, no caso, isso realmente partiria da decisão dos executivos federais e estaduais. Vamos lembrar que muitos governadores não aceitaram a realização de jogos nos seus estados, né? Mas eu penso que é uma decisão esperada, né, essa do STF. Sim. Tá certo. Bom, agora vamos falar, só para a gente terminar aqui, aproveito a presença, você é professor da Unicamp, e vamos falar exatamente do que aconteceu lá no Ceará. 4 professores e 5 estudantes de filosofia da Universidade Estadual do Ceará foram intimados pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos sobre aulas e palestras antifascistas realizadas na universidade em outubro de 2018. Os mandados de intimação foram pela delegada da PF em Fortaleza, Alexandra Oliveira Medeiros Reis, e entregue nesta última quarta e quinta ontem, e em nota conjunta, os professores os agentes entregaram as intimidações, quais eram os motivos do inquérito e tiveram como resposta verbal que se referia a essa investigação de atos antifascistas na universidade. Como é que você recebeu essa notícia, Wagner? Nós vamos ter, Marilu, nós vamos continuar tendo, seja qual for o que vai acontecer nos próximos meses e nos próximos anos, mas nós vamos continuar convivendo com parcelas do Ministério Público, parcelas da Polícia Federal, parcelas da Polícia Militar, do próprio Exército Brasileiro, das Forças Armadas. Nós vamos continuar convivendo com setores que em algumas dessas forças vai ser maior, outras vai ser menor, mas setores de extrema direita, né? E que vão atentar contra as instituições democráticas. Eu não tenho dúvida disso. Infelizmente, isso vai continuar acontecendo. Nesse caso aí, eu penso que não vai prosperar, mas ela é um processo de intimidação. Você receber uma intimidação por ter participado de um ato antifascista, né, num regime democrático, é algo que intimida as pessoas. Eu tenho certeza que lá na Universidade Estadual do Ceará, né, os nossos colegas professores, os estudantes, vão reagir com muita altivez com relação a essa intimação, mas eu penso que a decisão final, veja, lá em 2018, ainda no período um pouco, logo depois, quando a gente teve algumas incursões da Polícia Federal, né, contra manifestações que eles diziam de propaganda política nas universidades. Nós tivemos uma posição do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, inclusive, né, que foi uma posição muito firme também, de defesa da autonomia das universidades, né, que é o espaço da pluralidade política, é o espaço da livre manifestação ideológica, da livre expressão. Nós tivemos ali uma posição que foi contrária a essas ações da Polícia Federal e houve a extinção da maioria dos processos. Então eu penso que essa ação aí da PF no Ceará, ela está fadada a ser interrompida, né, nos tribunais. Se não for nos tribunais locais, mas o Supremo Tribunal Federal vai acabar com essa história aí, porque isso não tem o menor cabimento, né? Infelizmente, nós temos que essas facções da Polícia Federal vão continuar atuando, mas eles precisam ser reprimidas também, né? Quer dizer, eu acho que o sistema de justiça brasileiro não pode suportar esse tipo de atentado contra a democracia e contra as práticas democráticas.
Então, acho que tem que ter uma posição firme, seja do Supremo Tribunal Federal, seja das instâncias locais da Justiça aí no Ceará, lá no Ceará, para que isso não venha a ocorrer de novo. Mas eu penso que não vá ter maiores consequências essa ação. Ela é um termômetro, né? Ela é um sintoma de que nós temos ali alguma coisa muito ruim acontecendo em alguns setores da Justiça, do Ministério Público e das polícias, mas eu penso que isso não vai prosperar, porque há a decisão anterior do Supremo que ratifica a possibilidade plena de que esse tipo de palestra, né, ocorra nas universidades. Tá certo, Wagner. Olha, eu te agradeço aqui a participação, matei a saudade. Muitíssimo obrigada, sempre brilhante a sua análise, viu, Wagner? Muito obrigada mesmo, forte abraço. Obrigado, Marilu. Um grande abraço a todo mundo da rádio, da TVT, a todos os ouvintes também. Tá legal, um beijo. Falamos aqui com Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, Unicamp. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.